Irmão, vamos ler apenas um versículo de Provérbio. Na verdade, o Provérbio capítulo 5, o Eclesiastes de capítulo 5, só um que diz assim. A epígrafe, ou o título, como tanto faz você chamar epígrafe, como o título é a mesma coisa, diz assim: a loucura de votos precipitados. Salomão diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chega-te, para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Irmãos, nós temos participado de várias reuniões, de associações, de ONGs, e de repente nós percebemos que há uma reverência extraordinária nesses ambientes. Aqueles que, por motivo de morar em outras cidades ou outros motivos, chegam atrasados em tais reuniões, eles entram inclinados, se sentam nos últimos bancos e, na oportunidade que tem, se desculpam, dizendo por que chegou atrasado, justificando. Todo cuidado na hora de sentar, não puxa uma cadeira, não puxa nada. Calmamente, porque chegou atrasado na reunião, e a prioridade é sempre para quem chegou na hora certa. E eu tenho observado que na casa de Papai do Céu, o que Salomão diz, então, para a gente tomar cuidado para entrar na casa de Papai do Céu, não temos tido a reverência de vida. Às vezes tem até, por exemplo, costume, às vezes, da Assembleia de Deus dizer assim, todo mundo em pé, em reverência à palavra de Deus, sei o quê. Irmão, reverência não está em você estar em pé ou sentado. Reverência é um estado, assim como o adorador, ele reverencia. Reverência na casa de Deus, está associado a um estado de adoração. Quando Jesus diz, eis que aquela mulher, o tanque de Jacó, eis que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, é verdade. Quando uma pessoa que entra com salto alto na igreja, tá fazendo aquele barulho todo mundo orando em silêncio, o culto já começou, e ela entra daquele jeito, aquela pessoa não veio adorar a Deus, aquela pessoa veio só marcar um encontro, veio para apenas um encontro casual, um encontro talvez pessoal com pessoas. Não veio com o objetivo de louvar, de enaltecer, de bendizer o nome daquele que foi e que é o Senhor da sua vida. Então, reverência é um estado de espírito. Tanto a pessoa pode estar sentada ou deitada ou em pé. Isso não vai alterar no princípio da reverência. Porque a reverência para Deus não é o que o homem vê. Irmão, nós vemos muito pouco, somos limitados. A nossa compreensão é medíocre, é desse tamanho. Jesus não olha, eu já disse outras vezes, Jesus não olha apenas uma ação isolada do indivíduo. Jesus não olha aquela ação isolada. Jesus olha o conjunto da obra. Jesus não olha o que você fez. Mas por que você fez aquilo? O que te leva? Então, quando você vê uma pessoa entrar na casa de Deus, o culto já começou, entrar conversando, entrar batendo com aquele sapato alto, que faz um barulho terrível no meio da igreja de Cristo, uma pessoa dessa não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus. Porque é de uma irreverência tremenda. E não tem como você falar. Porque a reverência a Deus é algo pessoal. Se trata de intimidade, se trata de reconhecimento de poderio, do seu senhorio sobre a sua vida. Quantas vezes você chega atrasado? Recentemente fomos para uma reunião em uma outra cidade e chegamos atrasados. E tivemos que nos comportarmos nos últimos bancos.
até que o anfitrião daquela reunião nos chamou e nos colocou na frente. Aí já é honra, já é diferente. Nos chamou e colocou na frente. Mas sentamos, nos comportamos nos últimos bancos, pois é uma reunião muito importante. Porque nós chegamos atrasados. Agora, por que na casa de Deus? Salomão diz, guarda o teu pé quando ele está na casa de Deus. Irmãos, na casa de Deus, Jesus sempre chega primeiro. Eu não posso, eu tenho que aprender isso, eu tenho motivos de sobra, irmão, para glorificar a Deus. Irmão, se eu estou de pé, gente, que maravilha, me levantei 5 horas da manhã, que maravilha, a primeira vez já era 4, não, daqui a mais um pouco, levantei 5 horas da manhã, deu tempo de fazer tudo, deu tempo de fazer café, tomar banho, fazer café, fui à padaria, retornei, molhei as plantas, estou aqui, isso é motivo de louvar a Deus e agradecer ao nosso Senhor por tudo que Ele fez na nossa vida. Nós devemos a nossa vida a Ele, devemos honrar o nosso Deus. Então, irmão, a casa de Deus é uma casa de oração. Quando fores à casa de Deus, vá apenas com o objetivo de se derramar. Não queira saber nem quem é o pregador daquela noite, que pouco importa. Quando Jesus quer usar, Ele confunde. Jesus confunde as pessoas quando Ele quer usar. Lembro-me de uma lembrança maravilhosa do nosso irmão, o pastor Austin, que ele conta a história maravilhado, aqui numa cidadezinha próxima a Sergipe. Tinha uma irmãzinha, aquela irmã que não tinha vergonha de dar glória a Deus na igreja. Aquela irmãzinha que pregava a palavra de Deus, as pessoas achavam ela chata, mas as pessoas achavam, mas Jesus a conhecia. Jesus sabia que aquela irmãzinha não falava daquilo da boca para fora, era realmente o que ela vivia. Certo dia, uma festa na igreja, estava recebendo uma visita, na verdade uma visita internacional, uma juíza da Hungria, que era evangélica, que estava pregando, estava naquela noite, naquele templo, e fora convidada para o templo, honrando, ela aceitando aquelas honrarias, a juíza sobe ao templo, sobe ao púlpito e fica sentada. E naquela noite tinha uma pregadora que iria pregar, que tinha o mesmo nome daquela irmãzinha, simples, que gostava de falar, que era farastando na igreja, ninguém gostava dela. E na hora de chamar a pregadora da noite, confundiram e chamaram aquela irmã. Na verdade, não é nem que confundiram, é que ela tinha o mesmo nome. E ela subiu e pegou aquele microfone quando ela começou a pregar. As pessoas baixavam a cabeça e diziam, meu Deus, que vergonha. E ela virou para aquela juíza húngara e falou um tempão em línguas estranhas para ela. E a igreja toda envergonhada, de cabeça baixa, dizendo que vergonha passamos hoje. Logo quando tem uma visita, uma pessoa desse nível, essa irmã acha de falar. Mas Deus exalta os humildes. E ao término daquele trabalho, aquela juíza pede a palavra. Pediu a palavra e assim fora concedido. E aquela juíza disse, só pode ser Deus. Esta irmã que pregara nesta noite, eu tenho certeza que ela não sabe nada da minha vida. Tenho certeza que ela não sabe falar húngaro, mas ela falou na minha língua. Ela não só falou na minha língua, como ela disse tudo o que eu precisava ouvir na minha língua, no meu idioma. Ela falou no meu idioma. Vocês não sabem, mas ela falou em húngaro, e eu ouvi tudo o que eu precisava. Irmão, Jesus confunde. Por isso que temos o nosso objetivo, irmão, é louvar e agradecer ao nosso Deus. Deixa Deus te usar como Ele quer, como instrumento que Ele quer. Não se preocupe com quem vai pregar na noite, porque Deus usa quem Ele quer. Deus confunde. Tu pode, Deus levanta alguém para humilhar aqueles que estão te humilhando. O certo é que você tem que ter reverência na casa de Deus.
casa de Deus é casa de oração. Vamos para a casa de Deus com decote mostrando os bustos todos, vestido curto mostrando tudo, ligado mostrando as curvas do seu corpo. Você deveria estar indo para uma boate. Você errou o objetivo. A casa de Deus é para aqueles que querem louvar o nome do Senhor. A casa de Deus é para aqueles que querem ser grato ao Senhor. É um lugar de adoração ao Senhor. Se você quer viver essa exposição sexual, sensual, vai para uma boate. A casa de Deus não é o seu lugar assim. Guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor. Guarda. É lugar de adoração. É lugar de sacrifício. Paulo diz, o maior sacrifício sou eu. Paulo diz, rogo, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é um culto racional? Um culto inteligente. Um culto em que eu gozo de plenas faculdades mentais, em que eu sei o que eu falo e que eu entendo o que eu estou ouvindo. Isso é um culto racional. Eu não vou para a igreja apenas para passar um tempo, mas eu vou porque meu Deus é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Eu preciso, irmão, andar na direção de Deus. Eu preciso viver, irmão, à luz da tua palavra. É a palavra de Deus que nos alimenta, que nos conforta. Eu não posso me associar a este mundo, irmão. Paulo disse que a associação a Belial com os homens de Deus, a luz com as trevas. Então, irmão, vamos fazer uma reflexão, como é que anda a nossa vida? Como é que estamos entrando na casa de Deus? Quais os objetivos que nos leva até a casa de Deus? É para mostrar uma roupa nova, um carro novo que comprou? Ou para louvar e bendizer o nome do Senhor? Precisamos mudar. A casa de Deus é um lugar de liberdade, onde você pode chorar, onde você se alegra, onde o seu choro não envergonha ninguém, mas contamina espiritualmente. As pessoas também começam a se quebrantar. Hoje já não vemos mais pessoas quebrantadas espiritualmente, porque na maioria dos casos o Espírito de Deus já foi embora. Tessalonicenses 5:19, Paulo diz, não extingais o Espírito. O Espírito de Deus tem falado com muita gente, mas elas não têm dado ouvido. Tem sido rebelde consigo mesmos, e o Espírito se entristece e vai embora. E agora ela leva uma vida de luxúria, leva uma vida do seu bel prazer, porque não há mais quem as convença que está errado. Então vamos fazer uma reflexão. A igreja é lugar de adoração. Adorar, irmão, não é cantar. Vamos parar com essa meninice. O levita. Quem é levita? É um filho da tribo de Levi em Israel. Adorar a Deus não é cantar. Você pode adorar cantando, aí é outra coisa. Pode adorar cantando. Adorar a Deus, irmão, é um estado de espírito perseguido, buscado por você. Se desprender deste mundo das vaidades, se desprender de tudo isso aqui e se entregar de corpo e alma e espírito, fechando os seus olhos e se entregando, dizendo, Senhor, eis-me aqui. Adorar é um estado, não é um rótulo. Os levitas vão adorar a Deus, não é isso. Deus não olha o que nós falamos, irmão, para com isso. O que eu falo pouco importa diante de Deus, irmão. Deus está olhando o que está por trás do que eu estou falando. O homem pode enganar a todas as pessoas, a Deus jamais. Então não podemos viver uma vida de aparência porque estamos enganando a nós mesmos? O Senhor não. O Senhor jamais será enganado. Então a igreja, irmão, é um lugar de oração. Quer ir para a casa de Deus, se vista decentemente, se comporte decentemente, como é devido naquele lugar. Lembre-se que Jesus chegou primeiro. Lembre-se que Jesus é santo e ele exige santidade. Lembre-se que Jesus está vendo o meu propósito, o teu propósito. Jesus não se deixa levar pelas palavras. Jesus, o rótulo do vaso, não tem a menor importância, mas o seu conteúdo.
Aquele vaso de alabastro, em Israel ele não foi lembrado por ser alabastro. Alabastro era um vaso de barro comum. Aquele vaso foi lembrado pelo unguento puro que tinha nele, e não pelo vaso. Se você pegar na história, você vai ver alabastro. O que é alabastro? Um vaso comum, um vaso de barro. Todas as casas tinham. Mas poucas casas, poucas pessoas tinham algo tão precioso como Maria, irmã de Lázaro, tinha. Equivalente o produto que tem ali a mais de 10 mil reais, aquele produto. Que a Bíblia diz que só Judas avaliou em 300 dias de trabalho. Em 300 dias de trabalho valia aquele unguento puro. Então, vaso de alabastro. Eles só falamos do vaso hoje pelo unguento que tinha nele. Então, para Jesus, essa aparência, essa beleza, essa exposição, um paletó importado, gravata importada, todos trinca a gravata tem que estar na posição. Para Jesus isso é lixo. Jesus não quer saber a posição e o valor da tua gravata, do teu paletó, como é que tu está no púlpito. Não, irmão. Jesus quer saber o que tem dentro desse vaso. É o conteúdo do vaso que chama a atenção diante de Deus. Foi o conteúdo do vaso que chamou a atenção daquela mulher que olhou para o profeta e olhou para o seu marido e disse: eu vejo que você é um verdadeiro homem de Deus. Foi o conteúdo do vaso. Então vamos nos preocupar, irmão, com o conteúdo. Não estou falando de relaxamento, não. Eu estou falando que se valorizam demais a aparência, a estética, essa estrutura esquelética que para nada serve. E poucos estão se valorizando o estado de espírito em que vivemos. Eu não posso ser um mero ator na igreja. Não posso ser um mero ator em frente à câmera. Eu tenho que ser real. O que eu sou aqui no meu trabalho, eu sou na minha casa, na igreja onde me chamar para pregar. Eu sou a mesma pessoa. Eu não posso ser um instrumento. Você vê meros atores, irmão, pulando, sapateando, querendo chamar a atenção da plateia. Aí, irmão, você deveria estar no teatro. Jesus não. Jesus é santo e ele exige santidade. Vamos tomar cuidado com a nossa vida. Os verdadeiros adoradores, Jesus disse que adorariam o Pai primeiro em espírito. O que é uma adoração em espírito? Uma adoração em que só você e Deus vê. É uma adoração em espírito. Você se entrega de corpo e alma e em verdade. Por que Jesus disse em verdade? Porque tem muitas pessoas cantando, pulando, ganhando milhões em cima das músicas, dizendo que está adorando a Deus. Mas na verdade é uma adoração de mentira. Deus não aceita isso.